Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a impressão que quando anjos descem do céu, o mínimo que acontece é isso aqui, ó. Energização do ambiente, vozes divinas, violões maravilhosos. Eu não sei se vocês sabem, mas nos derradeiros anos do século XX, um grupo de mulheres se reunia toda semana para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras básicas de Kardec. Elas foram lideradas por muito tempo por Anita Godoy. E no último ano do século XX, no ano 2000, elas resolveram montar um centro espírita, ou criar, ou construir um centro espírita. Porque elas já estavam, com certeza, com o mínimo que se precisa para uma empreitada dessas. Muita coragem, muita fé, muito entendimento, muita caridade. Nesse grupo, por incrível que pareça, tinha uma moça lá que se chamava Eliane, que é a minha esposa. E ela me convidou a participar dessa empreitada e eu vim com muito prazer. E eu acho que eu também participei da construção desse portal da luz. Com a graça de Deus, nós conseguimos construir esse prédio, mas o principal foi trazer os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos pontos básicos desta casa é o estudo da doutrina espírita. Então, todo mundo deve saber também que a gente tem vários estudos, segunda, terça, tem as palestras, quarta, quinta, domingo. Nós temos campanha do quilo, nós temos uma infinidade de trabalhos que estão abertos a todos aqueles que quiserem trabalhar com a gente, que tiverem essa vontade. Em março do ano 2000, se eu não me engano foi 8 de março, eu dei uma olhada lá no calendário, uma senhora chamada Vera fez a primeira palestra aqui no Portal da Luz. E não por coincidência, mas porque por obra divina, hoje o filho dela, o Lívio, vai fazer a palestra com a gente, esse camarada aqui. E por muito tempo eu conhecia a mãe dele como Vera do Seu Laerte, que ela é esposa do Seu Laerte. Também é palestrante do Portal da Luz. Então é com muito prazer que eu recebo aqui o Lívio aqui. Eu conheci, na verdade eu conheci o Lívio quando ele trabalhava no banco. Ele era gerente de uma empresa que eu trabalhava. E eu não sabia que ele era filho da dona Vera, não. Eu vinha saber aqui, né? Então foi muito bom isso, é uma história muito legal, muito bacana. Mas o mais interessante dessa história toda é entrar por aquele portão lá e a hora que a gente chega aqui, a gente vê essa casa cheia de gente. E eu digo assim, ó, eu fico feliz porque eu sei que eu não estou sozinho. Então, vocês nos trazem força para que a gente continue esse trabalho. Então, parabéns a todos vocês, parabéns à diretoria do portal. A Anita Godoy, que resolveu antecipar sua passagem lá de lá, né? Foi embora, nos deixou essa responsabilidade grande aqui. Então, nós vamos pedir para o Lívio fazer a palestra hoje. Eu vou me atrever a fazer uma prece, então, para a gente começar.
Mestre amado Jesus, sentimos a cada dia, a cada instante, a cada estudo que participamos, a sua presença ao nosso lado. Talvez nem seja a sua presença pessoal, mas a presença dos seus anjos, que são uma extensão do seu coração. Agradecemos por estarem conosco, por nos inspirarem, nos orientarem na prática do bem, da caridade, da fraternidade. Nos ensinastes a perdoar, compreender, amar. Te agradecemos do fundo dos nossos corações. Somos fortes hoje porque sentimos que estás conosco. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do bem e de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória e a paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Se eu utilizar microfone, o pessoal sai correndo, né? Gente, eu vou fazer uma introdução que não tem correlação com nossa palestra. Médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a presença, a influência dos espíritos. E esse processo se dá através do nosso corpo espiritual, perispírito. Então nós ouvimos, sentimos, nos sensibilizamos com as atitudes, com os pensamentos, com emoções de outros espíritos, vivos ou mortos. Então eu acho que eu captei o pensamento de muitos aqui e concordo. A música poderia até às 9 horas, né? Mas, planeta de expiações e provas, talvez vocês tenham que passar por esse crivo aqui. Sou Lívio, frequento essas duas casas, participamos lá da Aliança Municipal Espírita, e antes de começarmos, só um convite, reiterar um convite, todos os domingos, 15h30, na sede da Aliança Municipal, ocorre o estudo da doutrina espírita, para iniciantes, estudiosos, multiplicadores. Serão 12 encontros, 2 já foram. Não há prejuízo em comparecer em qualquer um dos encontros, 3º, 4º, 5º, fiquem à vontade. Então a gente está chamando aí, inclusive quem está nos assistindo. Participamos também deste estudo. No alto da colina, em frente ao mar da Galileia, Jesus pregava a um povo simples, humilde, aflito, um povo desejoso de consolo, de apoio. E após a célebre pregação do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, Jesus olhou para aquele público e disse: vós sois a luz do mundo. Um convite para que todos nós sejamos refletores da luz excelsa, sublime, irradiada por Jesus, conforme o grau, a limpidez de cada um. A nossa irradiação de luz se inicia desde que Deus nos cria. Todos conhecem a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Deus, a causa primária, criador de todas as coisas, soberanamente justo,
bom, infinito, em qualquer atributo, em qualquer predicado. Deus criou a matéria. No seu estado elementar primitivo, o codificador atribuiu um nome pomposo, fluido cósmico universal. Mas o que nos interessa nessa noite, Deus criou o princípio inteligente. Sim, o princípio inteligente, ele vivencia, ele experimenta, ele se aprimora, ele evolui, ele progride, ele transita em diversos reinos, até que este princípio assume a condição de ser um gestor de um corpo elaborado. Neste momento, este princípio inteligente nomina-se espírito. Nós, seres inteligentes da criação. Fiquem à vontade para qualquer pergunta, qualquer apontamento, para qualquer correção às minhas inúmeras falhas. Nós fomos criados por Deus com presentes inerentes de um valor que não se mede. Tamanha a sua extensão. Fomos criados com o poder, com a capacidade, com uma procuração eterna de agirmos, pensarmos, sentirmos, decidirmos, vibrarmos consoante a nossa decisão. Cada um aqui faz, pensa e sente o que decide. É claro que interagimos em sociedade. Lembremos dos cristãos, lá no berço primitivo do cristianismo. Os cristãos tinham seus corpos estraçalhados, tantas vezes presos, sob coação, violência, mas na mente, na fé, no sentimento deles, só havia um soberano Senhor, cada espírito. E assim somos nós. É claro que a gente decide, a gente planta, o que planta dá fruto, e o fruto precisa ser experimentado, é a lei de ação e reação. Fomos criados com a inteligência, a capacidade de solução de problemas. Temos um corpo, um envoltório semimaterial que nos auxilia na fonte da memória. O perispírito é um repositório vivo de todas as nossas experiências, que tantas vezes lembra o nosso espírito do nosso acerto, da nossa sucumbência. E o principal, fomos criados recebendo de Deus uma inoculação, o enxerto da semente do germe vivo do amor em cada espírito. Nós não precisamos adquiri-lo, nós precisamos exponenciá-lo. E o detalhe é que o amor já é o sinônimo da luz, por isso Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. O convite é que cada um reverbere essa luz, aurida do mais alto, do plano celestial, de Jesus, nosso maior exemplo, guia, modelo de Deus. Vivemos num mundo de expiações e provas. O mundo evolui à medida que a maioria de seus habitantes evoluem. Os mundos, conforme a interpretação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos são classificados em 5 estágios. São infinitas as gradações de evolução, mas a sabedoria de Kardec nominou em 5 para o nosso entendimento. Mundos primitivos. Mundos primitivos possuem a característica principal de acolher os espíritos na sua primeira experiência humana, na primeira conexão de um espírito a um corpo tal qual o nosso. Neste mundo ainda há a preponderância, a intensidade do instinto. Os valores morais estão ali numa sementinha muito inicial. Então a gente caminha para o que nós conhecemos muito bem. Mundos de expiações e provas. Alguém me diga quais são as 2 características marcantes dos mundos de expiações e provas. Isso, Kelly. Vejam que complexidade. Os mundos de expiações e provas estão ali marcados pela ocorrência
de nós resgatarmos, estarmos sensíveis às consequências do que fizemos, que são as expiações, que não é castigo, porque um Deus de infinito amor não pune, é um momento, uma oportunidade de aprendizado, de estarmos ali, sensíveis aos efeitos das causas causadas por cada um de nós. Estamos colhendo o fruto, o resultado do que, em soberana vontade, decidimos plantar. Os mundos de expiações e provas ainda têm no orgulho e egoísmo a preponderância dos sentimentos ou das condições morais. O mal ainda está em grande monta. Então vejam, é necessário uma luz irradiada por uma coletividade de espíritos vivos e mortos, encarnados e desencarnados, para impulsionar, motivar este planeta, este orbe, a uma condição superior. Uma condição muito marcante deste planeta é o contraste. O que é um contraste? São pontos no mesmo plano em sentidos opostos. A luz e a sombra, o dia e a noite. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o contraste tantas vezes é visto. Nós, quantas vezes vamos valorizar, ensejar a saúde tão somente nos momentos em que padecemos problemas orgânicos, doenças e dificuldades. Estamos ali ensejosos pela paz quando estamos em momentos belicosos, de guerras, de derramamento de sangue. Então a gente almeja o estágio de felicidade eterna, principalmente quando estamos ali mergulhados no primitivismo do desequilíbrio. Isso é característica dos mundos de expiações e provas. Mas aí a coletividade avança, alguns espíritos, como presente de oportunidade, de aprendizado, vão a outros orbes, refazer as suas experiências, reencarnar nas mesmas condições. Não é um Deus que expurga, não há um apocalipse que expulsa, é uma oportunidade de espíritos recalcitrantes poderem reviver, aprender novamente num outro orbe de expiações e provas, porque este está em regeneração. Nos mundos de regeneração ainda há o orgulho e egoísmo, mas o sentimento já o supera. O amor já consegue iluminar mais do que as sombras produzidas pelas paixões viciosas do espírito. Nos mundos de regeneração, os espíritos já estão em descanso. É um ponto de descanso para as almas arrependidas. E esse olhar da Adriana, ele foi direto. Descanso das expiações. Depois de tanta luta, tanto esforço, transcender as dificuldades, não experimentaremos mais as expiações. Descansaremos dessa ofensa que nos estraçalha pelo ferimento do nosso orgulho. Descansaremos de batalhas de desencarnações em grande monta incontáveis. Descansaremos de tantas dores porque estaremos firmes, vivenciando provas, testes, situações desafiadoras, buscando o propósito da nossa criação, a felicidade. Nenhum espírito é criado para a dor. Seria um contrassenso a um Pai de infinita bondade. Todos nós somos criados para a felicidade eterna. Desculpem a redundância. Felicidade eterna é quando o nosso tesouro, a nossa arca está repleta. Mas está repleta das riquezas que os ladrões não cobiçam, que os vermes não roem, que as traças não comem e o tempo não deteriora. É quando o baú do coração está repleto de amizades, está repleto de boas atitudes, de lembranças onde nós aumentamos, exponenciamos a nossa felicidade na proporção inversa da tristeza alheia. Quando a gente levanta alguém, quando a gente leva esperança. Mundos felizes. Predomínio do bem. O mal seria uma diminuta fração, pontos residuais de ajustes, mundos onde os espíritos são efetivamente fraternos. Poucas características nós temos porque a gente desconhece. O que sabemos é que o espírito caminhou, o orgulho e o egoísmo são vestigiais, é como se fossem minúsculos pontos num oceano de sentimentos de equilíbrio. Por fim, quando não há mais qualquer essência do mal, nem num infinitésimo, que é uma porção muito pequena,
os espíritos puros habitam os mundos celestes. Então estamos aqui com essa reflexão de Jesus. Brilhai a vossa luz, vós sois a luz do mundo, porque nós temos aqui um convite importante de incentivarmos, motivarmos todos esses espíritos que compõem esse planeta nessa transição da tristeza para a alegria. Vejam o nosso planeta, belíssimo, do espaço, pela primeira vez o astronauta disse, é um belíssimo planeta azul. Como é garboso e formoso o nosso planeta. Mas este planeta, com todas essas riquezas, características e atributos, permeado por momentos de tanta dor, tristezas, desconsolo, depressões, inveja. A missão da luz que Jesus nos delegou. A luz, ela é responsável por clarear caminhos. A luz é responsável por convidar a esperança em cada um. A luz é convidada a dispersar as sombras. A luz se faz quando cada um de nós atende de boa vontade o chamado do Cristo, que sejamos portadores do otimismo, mensageiros da esperança, cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem. Vejam a parábola dos talentos. Recebemos de Deus todas as condições, subsídios para a multiplicação dos talentos. Isso me remeteu agora, não estava ensaiado, na matemática cósmica do Espírito. Nós temos aí 4 operadores especiais na matemática. Então que possamos subtrair de nós o orgulho e o egoísmo. Que possamos nos adicionar, estarmos ungidos, juntados aos espíritos que praticam o bem. Que possamos multiplicar, aplicar o produto de toda a luz que somos capazes de irradiar. Que possamos dividir, distribuir entre aqueles que estão na miséria de alma. Mecanismo da luz. Primeiro, muito importante, vamos aqui parafrasear Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A melhor forma de iniciarmos a nossa marcha ao progresso é o autoconhecimento. É olhar para dentro de nós, sem preconceito, buscando especificidades, verificar onde nós temos que implementar modificações, não por uma cobrança rigorosa de Deus, mas em endereçamento à nossa própria felicidade. Santo Agostinho propôs o seguinte a Kardec, já que Kardec disse, conhece-te a ti mesmo, é uma frase de um filósofo no oráculo de Delfos, há milhares de anos atrás, nós já sabemos. Então seja prático. Santo Agostinho foi prático. Todas as noites, isso é uma receita singela dele na pergunta 919, todas as noites antes de dormir, aquele momento especial, gente, onde o corpo repousa e o espírito trabalha, e o espírito navega, e o espírito vai para onde o coração pede. É indescritível os lugares que eu vou e não posso contar, porque não caberia aqui num estudo espírita, mas o espírito desperta, se desdobra com elasticidade, vai aonde o seu coração pede, aonde o seu propósito direciona. Então Santo Agostinho disse, antes de dormir, faça um balanço de como foi o seu dia. Coloque num prato as atitudes que levaram felicidade, que soergueram, que esperançaram, que auxiliaram, que confraternizaram, que confortaram e consolaram. Coloque no outro prato aquelas atitudes que levou tristeza, que você gerou incompreensão, onde você não teve benevolência nem indulgência. Faça um balanço das suas atitudes, porque isso te dirá aonde você vai buscar aprimoramento em favor de si. Faça um checklist, ele não usou checklist, eu que coloquei o termo, faça uma lista de verificação de todas as suas atitudes e posicionamentos. Ajudei, mas poderia ter ajudado mais? Prejudiquei. Como eu poderia não ter prejudicado ou esmaecido esse prejuízo?
Avalie a sua semeadura. Meus irmãos, já disse isso aqui. Se alguém for olhar os vídeos anteriores, vai achar que eu sou repetitivo. Todos nós somos arrendatários de uma fazenda sagrada, de um campo fértil, que é a nossa casa, o nosso planeta. Todos nós, cultivadores do solo eterno, lançamos sementes o tempo todo. Está muito metafórico. As sementes são as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que também são atitudes, as nossas vibrações, os nossos desejos e aspirações. O que nós estamos plantando? Invariavelmente, vamos colher. O autoconhecimento é essencial, importantíssimo para caminhar com a nossa felicidade, no sentido que vamos nos despindo, desvestindo das camadas de desequilíbrio que tanta dor nos proporcionam. A correção dos vícios é a segunda etapa do projeto que nós estamos chamando de Missionários da Luz, tal qual a terceira obra de André Luiz. Como está o coração? Como vai o coração? E eu não estou falando de frequência cardíaca. Cuidem disso, né, Sheila? Vamos cuidar. Mas eu estou falando do coração, do sentimento, do código de ética, do arcabouço moral, dos meus sentimentos. Como está o coração? Este coração aqui, coitado, ele está ali precisando de alguns reparos, algum esforço. Nós estamos percebendo, vocês nem estão vendo o amor ali, porque as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo estão abafando este coração. Meus irmãos, perseveremos na luz, perseveremos no bem, vamos lutar contra as nossas dificuldades, vamos cuidar do jardim do coração, para que esse coração se transforme, perfume, exale benefícios. Autoconhecimento. Fiz os apontamentos em favor de mim mesmo. Estou ali lutando contra o meu orgulho e o egoísmo. Vamos corroborar, ratificar, fundamentar, solidificar a proposta. A prática do bem. Brilhe a vossa luz. Onde começa a prática do bem? Cadê o Francisco? Disse que eu trabalhei em banco e eu falava, Francisco, lá nas suas reuniões de prece, orem por mim, né, Francisco? Onde começa a prática do bem? Na via pública, na casa espírita, no campo de futebol. Onde? Com ênfase, gente. Em casa, não sei, a prática do bem começa neste fantástico e elaborado laboratório da vida do Espírito, nesta oficina de labor e esforço que Emmanuel nominou como o melhor local de preparação para as almas, no nosso lar. Calma, não é lá na cidade de André Luiz, não. No nosso lar, na nossa casa, que é a estrutura que pelo nosso sentimento, pela nossa dedicação se transforma em um lar. É ali que estamos juntos dos espíritos que mais amamos, dos espíritos que mais aprendemos, dos espíritos que muitas vezes caminhamos cumpliciados no crime e também cumpliciados no esforço da evolução. Engana-se quem acha que porque discutiu 3, 4 vezes com o irmão, são inimigos de vidas passadas. O que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo? Que a grande parte das famílias estão conectadas por laços sagrados de afeto, tantas vivenciações em comum. Acontece que com orgulho e egoísmo é natural que a gente tenha as divergências com quem nós amamos. E é natural também que elas sejam intensificadas com quem nós mais convivemos. Então, gente, que esse véu da ilusão caia. A maioria dos nossos familiares são espíritos que nos são muito caros, gratos, de longas jornadas. É claro que há situações onde espíritos que estão ali, naquele ambiente, o estão porque nós assumimos o compromisso de levantá-los, porque outrora nós os derrubamos. A nossa prática do bem começa, se fortalece, se refina, se edifica no
nosso lar. E vejam, não são, essa frase é importante, não são necessárias atitudes fenomenais, faraônicas, grandiosas, para que nós brilhemos a nossa luz. A luz, ela é brilhada, ela é reverberada no cotidiano, nas ações fraternas continuadas do dia a dia, às vezes num momento de compreensão, de indulgência, benevolência e perdão. Muitas vezes o casal está ali discutindo. Gente, o interessante dessa passagem de Cristo, vós sois a luz do mundo, é que ela tem o sentido moral, importante, preponderante, mas ela tem o sentido físico. Deus criou leis naturais, Deus criou leis morais. Entendam, quando nós estamos com sentimento e pensamento qualificados, coincidentemente no aspecto físico, nós estamos vibrando energias dulcificadas. Nós estamos ali emanando vibrações salutares. Não é por outra razão que os senhores entram em câmaras de passe espírita, passe magnético, passe mediúnico. Está havendo ali, por advento da boa vontade do passista e da espiritualidade superior, uma transmissão de elementos fisiopsíquicos qualificados. Quando nós estamos ali assoberbados no desequilíbrio, em conflito de qualquer espécie, além de toda a questão moral, além de todo o ferimento de sentimentos, há vibrações intensas, poderosas, coesas no teor do que se pensa, do que se sente. Mas brilhai a vossa luz. Se um dos componentes empreende a compreensão, e isso é brilhar a vossa luz, aquele outro, aqui eu inverti para falar o seguinte, não tem estereótipo, não é homem, não é mulher, não é nenhum componente do casal, é alguém. A obrigação é de qualquer um. A gente pode, com a vibração positiva, qualificar uma atmosfera densa que estava instaurada no lar há muito tempo, simplesmente com o afeto, com a compreensão, com a fraternidade. Participo de uma reunião de desobsessão, nós podemos chamar reunião de esclarecimento, onde estamos ali com a colaboração preciosa de médiuns psicofônicos, médiuns sensitivos, que estão interpretando os espíritos, e esses espíritos colocam as suas dores, as suas aflições. Primeiramente, lembrar que no livro Sol nas Almas, num capítulo chamado 10 apontamentos para a desobsessão, ou para a obsessão, está assim, trate os espíritos enfermos como membros queridos de sua família. Reuniões de desobsessão é para conforto e não é julgamento, é para afeto, não é para sermos violentos com a nossa doutrinação. Enfim, esse é o trabalho. Certa feita a reunião acabou e tivemos a grata manifestação da orientadora espiritual, a coordenadora deste trabalho, e ela disse o seguinte: com a ajuda de um médium psicofônico, muito disciplinado e estudioso. Nesta noite, todos os lares de vocês, trabalhadores, foram visitados. Juntando vibrações deste trabalho às nossas, promovemos uma verdadeira higienização nestes lares. E desejamos que vocês usufruam dessas vibrações para a manutenção da paz, do equilíbrio. Porque de outras vezes, prestem atenção, de outras vezes, não obstante o nosso hercúleo esforço, vários chegaram em casa e em 5 minutos, carregados pelos pensamentos desencontrados, toda aquela asepsia, aquela limpeza fluídica, feitos, caiu por terra. Isso quer dizer, meus irmãos, que o nosso pensamento, com a velocidade instantânea, modifica o ambiente que nos circunda, que nos envolve. Nós podemos brilhar a nossa luz, qualificando o ambiente. Nós podemos irradiar as nossas sombras, depreciando aquele local. E quando nós vemos, presenciamos, sentimos algum problema no nosso lar, alguma dificuldade, algum desencontro, se você percebe, veja um apontamento de André Luiz, é porque você
foi escolhido por Deus para ser o sustentáculo da paz no seu lar. Se você já tem o discernimento, a maturidade espiritual de perceber que algo não vai bem, brilhe a vossa luz. Transformemos aquele lar. Brilhar a vossa luz não exige construções faraônicas. Brilhar a vossa luz é compreender a dificuldade de um filho, de um irmão. Agimos como Jesus o faria, o excelso psicólogo. Palavras de motivação. Não é taparmos o sol com a peneira, mas é sermos ali efetivos no conselho que eleve e soergue. Brilhemos a nossa luz, dispondo do tempo, que hoje é um ativo tão raro, tão escasso, tão precioso, atendendo um companheiro em situação difícil, dando espaço dos nossos tímpanos espirituais, dos nossos canais auditivos anímicos ao desespero alheio. Também, como o Cristo preconizou, alimentando quem tem fome, descedentando quem tem sede, vestindo quem está com frio, levantando quem está caído. Brilhai a vossa luz. Creiam. Analogia do cofre. Cofre é algo que tem algo ali enclausurado e se ninguém colocar o segredo, não abre. Não existe isso no plano espiritual. Não existe isso conosco mesmo, no nosso contexto espiritual. Todos os nossos mais secretos pensamentos, movimentos estão publicados no perispírito. Então que a nossa conduta, o nosso gestual, a nossa movimentação mecânica se compatibilize, se equalize, tem equivalência ao que diz o coração. Os espíritos podem perceber os nossos mais secretos pensamentos, porque nós fotografamos, publicamos neste envoltório fantástico chamado aura a essência do que somos ou como estamos. Então, para que a nossa luz brilhe em efetivo, é necessária essa coerência entre as minhas atitudes e as minhas palavras. Quanta luz nós podemos irradiar com uma prece, com um desejo de que alguém se recupere, mas quantas vezes percebemos alguém nas raias do desespero, na beira do abismo, prestes a sucumbir? Não sejamos nós a decretar a sua falência, a dizer isso não tem jeito. Até brinquei num outro estudo, alguém chega e fala, estou com um problema enorme, e nos narra o problema, e ele diz, eu não vejo solução. Aí a gente fala, realmente, seu caso aí não tem solução não, pode desistir. Não, gente, Jesus não desistiu de Lázaro. Lázaro estava dado como morto. Muitos ali testemunharam, este aí desencarnou, este aí morreu, colocaram o cadáver numa montanha, numa gruta e lacraram com pedra. Jesus disse, ordenou, mova a pedra, e o povo se escandalizou, porque o corpo em putrefação exalava odores, mas era Jesus ordenando. Jesus ressuscitou Lázaro e o convidou a uma nova jornada de felicidade. Nenhum de nós, creio eu, vai conseguir ressuscitar corpos organicamente mortos, mas todos nós vamos conseguir ressuscitar almas, levantar mortos de sentimento. Quantos suicídios, quantas depressões nós podemos auxiliar com a nossa palavra, com o nosso sentimento, com a nossa luz, que é consequência destes. Emanando bons sentimentos, elevando as vibrações. Tem lá aquela passagem, pedi o auxílio dos bons espíritos e obtereis. Brilhando a nossa luz, praticando o bem, estaremos cada vez mais conectados a esses espíritos bondosos. E aí a intuição aumenta, e os conselhos se intensificam porque são mais ouvidos. E aí a gente se conecta a uma coletividade de emissários dos céus. Como dizer em referência à música, é como se anjos estivessem descendo aqui. Praticando o bem, conectando aos bons espíritos, gente, a sinfonia da boa vontade, da boa fé, do aprendizado, isso vai pulular em nós. Para que a luz brilhe, é necessária a extirpação desta infecção. Isso aqui é um mero desenho, uma mera metáfora àquela situação que Emmanuel qualificou como uma doença gravíssima, uma doença mental de enorme repercussão.
Primeiro, porque entristece, recalcitra, prejudica o espírito. O seu envoltório, o seu corpo espiritual, o seu perispírito, o seu psicossoma, estou dando vários nomes, ele que reveste o espírito é intensamente afetado pelo estado do espírito. Então o perispírito se desajusta. O corpo físico, que é conectado a este par por advento da reencarnação, é uma esponja que absorve a nossa condição mental e de sentimento. Então, quando nós somos ofendidos e não conseguimos perdoar, esta infecção mental de gravíssima consequência, rancor, melindre, ressentimento, orgulho ferido, nos causam um prejuízo, um transtorno colossais. Para que a nossa luz brilhe, para que pratiquemos o bem, vamos buscar a efetiva libertação, o perdão. Quando nós perdoamos, os nossos ofensores talvez aliviem a consciência agora. Talvez daqui 150 mil anos, em algum momento, certamente o farão. Mas quando nós perdoamos, brilhamos a nossa luz, nós estamos proporcionando em nós mesmos um mecanismo tempestivo e efetivo de libertação. Certa feita, Chico Xavier, eu não vou contar a história toda e muitos conhecem, estava ali com uma certa mágoa, porque uma senhora agiu de boa vontade, mas levou um certo prejuízo no coração de Chico. E aquilo estava atrapalhando a mediunidade, o exercício, o desempenho da missão deste fantástico espírito. E Emmanuel disse: Chico, desvista-se desta mágoa, qualifique as suas vibrações, por que não dizer, brilhe a vossa luz. E Chico disse: mas o que eu faço? E Emmanuel, que é muito sucinto, dê um presente à sua ofensora. E Chico disse: mas o ofendido fui eu. E Emmanuel rebateu: mas o beneficiado será você. Além do mais, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Agora eu estou vendo o sentido. Vós sois a luz do mundo, brilhai a vossa luz. Se a gente não perdoa, a gente não irradia uma luz de qualidade. Chico, então, ofertou um presente especial para aquela senhora, vocês lembram, uma máquina de costura, e aí Chico foi entregar para a sua ofensora aquele presente. Aí eu lembro do provérbio hindu: ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. É a lei do perdão, né? É isso que o sândalo, aquela árvore que se extrai uma seiva, de onde se confecciona tantos perfumes, é assim que ela age com o seu agressor, o machado. E Chico chegou com aquela máquina de costura, e aquela senhora deu um abraço tão efusivo, tão apertado em Chico. Gente, ele sentiu que uma camada espessa de vibrações negativas, antagônicas, estavam ali se dispersando, porque é papel da luz clarear o caminho, exponenciar a esperança, dispersar as sombras, e a sombra havia desaparecido. Brilhai a vossa luz. A história original. Um jornalista fez uma biografia, uma autobiografia de Irmã Dulce. Eu não sei por que ele chama isso de autobiografia. Ele escreveu sobre a vida de Irmã Dulce. E essa historinha, eu já vi ela colocada em tantos outros espíritas. Vejam a historinha. Todo mundo sabe que Irmã Dulce tinha um trabalho assistencial muito abrangente, que ela levava alimento, vestimentas, remédios para muitas pessoas. Inclusive, ela era ignorada pela igreja, que não concordava com os métodos de caridade de Irmã Dulce. Uma vez, Irmã Dulce foi até um comerciante e perguntou a ele: meu caro senhor, eu conduzo uma obra de caridade, tantas pessoas passam dificuldade. E estendeu a mãozinha e disse: o que o senhor pode colaborar, contribuir com o nosso empreendimento de luz? Aquele comerciante irritado ofereceu o que ele tinha para dar. Me desculpem o termo, ele cuspiu na mão de Irmã Dulce. Irmã Dulce, que brilhava a luz quase o tempo todo, com muita humildade. Humildade faz, gente, a luz brilhar tanto. Eu nunca brilhei luz de humildade. Ele pegou a minha lanterninha não tem pilha não, viu, Adriana?
Ela pegou a mãozinha, com discrição, colocou no bolso ali da sua veste de freira, estendeu a outra e com muita benevolência disse: meu senhor, muito obrigado. O que o senhor tinha para ofertar para mim, o senhor já o fez, mas eu conduzo um trabalho de caridade. O que o senhor tem para ofertar para as pessoas que eu assisto? Gente, esse exemplo, ele irradiou tanto que eu já ouvi umas 10, 15 histórias de espíritas que, fazendo campanha do Quilo ou campanha Alta de Souza, também receberam presentes ingratos e falaram assim: para mim você já deu, e agora para as pessoas que eu socorro, vejam o poder multiplicador da luz. A gente olha esse vitral está rachado, ele está cansado, ele não está corretamente limpo, ele precisa de melhorias. Mas o que nós estamos vendo aqui é a luz que o atravessa. Então o convite é que nós vejamos no próximo a sua luz, a sua qualidade, o seu ponto positivo, que nós sejamos benevolentes, que nós não façamos o que é de hábito tantas vezes eu fazer. Com uma trave, com um madeiro gigantesco em mim, ou seja, carregando tantas mazelas morais, eu percebo o cisquinho no olho do outro. Isso faz com que a luz se ofusque. Vamos sempre priorizar, eleger a luz do próximo. Agora saibam que no mecanismo da obsessão, eu não aguento não falar isso. Obsessão, muito mais do que uma perseguição, do que uma coação, subjugação, fascinação. Toda obsessão se inicia num pequenino pingo de sombra, numa ideia infeliz que nós acatamos, e aí isso guarda uma sintonia, e se o pensamento não é revertido, essa sintonia se intensifica, ao ponto de alguns entregarem numa bandeja a vontade que é própria e coloca à mercê de outro. Aí nós temos os agravamentos. O que tem a ver com a argueira e a trave? Normalmente, quando nós percebemos a sombra alheia, quase sempre é esta mesma sombra que nós temos em nós. A sombra que evidencia no próximo é aquela que nós já conhecemos no âmago interno. Não sem razão, Emmanuel qualifica a obsessão como equilíbrio de forças inferiores que se retratam, que se espelham. Brilhemos a nossa luz, a fé substanciada, a fé fundamentada, a fé robusta, a fé eterna, não é aquela de palavras, eu creio em Deus. A fé efetiva é, eu sinto Deus. Sentindo Deus, me conecto aos bons espíritos, recebo deles vibrações, conselhos e intuições, assimilo, concordo, reverbero, brilho. No Evangelho, no livro Céu e Inferno, que é uma coletânea maravilhosa de casos, leiam, Kardec traz casos de grupamentos interessantes, espíritos sofredores, espíritos bondosos, espíritos que nem sabem que morreram, espíritos que estão ali insistentes no mal. No nosso caso aqui, o Marquês de São Paulo, ele deu uma comunicação. Vejam a figurinha, gente, deu trabalho para fazer, então vocês olhem pelo menos uns 5 segundos aí. E como o chat GPT está conturbado, está concorrido, né? Todo mundo usa, está diminuindo o meu tempo. O Marquês de São Paulo disse, através de um médium psicofônico, eu estive perturbado em regiões difíceis do plano espiritual. Todos nós passamos pela perturbação. Alguns espíritos passam segundos, minutos, horas, dias. Alguns espíritos passam séculos, milênios. Marquês de São Paulo disse, eu estava em perturbação, mas saí dela pelo volume e qualidade de preces daqueles que oraram por mim. Meus amigos, a força da luz é irresistível. Por isso tem aquela passagem do Evangelho. Façam o que fizerem, não serão capazes. Por mais que qualquer um aqui se esforce, movimente todas as suas forças, a sua inteligência, não vai conseguir. Não vai conseguir. Fracassará. Não vai conseguir conter a sua evolução. Não vai conseguir fracassar na tentativa de impedir que o amor reverbere, floresça, exponencie.
não vai conseguir ofuscar a própria luz. Em algum momento, todos nós felizes e puros estaremos incandescentes. Terminando aqui a nossa fala muito simples, no livro Os Mensageiros, este capítulo 24 é o capítulo clássico da oração. Chama a prece de esmalha. Vejam que interessante. Num posto de socorro, subordinado à cidade de nosso lar, numa região próxima a Umbral, talvez até nele já havia esta instituição com diversos pavilhões. André Luiz visitou um destes pavilhões. E o que ele viu lá? Extensas filas, ele contou, né? Ou então tinha lá uma tabela. 1980 espíritos dormindo, necessitados, precisando brilhar a própria luz. Num pavilhão, quase 2.000 espíritos. E por que eles dormiam? Será, minha amiga, que eles dormiam porque foram dormir tarde no outro dia? Será que é porque tomaram algum remédio calmante, um analgésico? Mais ou menos. Tomaram o analgésico do ócio. Muitos dormiam porque durante a sua última experiência não produziram quase nada de bem em favor de si. Muitos dormiam porque cristalizados em concepções de que após a morte do corpo a alma não sobreviveria, que seria o fim, ou aguardando um profeta, alguém, um ser despertá-los, se impuseram uma hipnose, uma auto-obsessão, vou dormir até acontecer aquilo que eu creio. Mas os bondosos espíritos, naquele dia especial, receberam a presença de um espírito de forma feminina que habitava colônias do Altíssimo de nome Esmalha. Vale lembrar que o companheiro dela era o gestor deste posto de atendimento. Nossa, tão distanciados em geografia, ele ali no umbral, perto da crosta, ela lá em regiões do Altíssimo. São as gradações evolutivas, mas não obstante isso, um amor que não se media, distantes em corpos, colados em espírito. De vez em quando, ela se deslocava do Altíssimo, não procure no GPS porque não tem ainda, e ia até aquela colônia. E ela faria uma grande oração. Sabe por quê? Porque a oração, a prece, é a manifestação de um desejo no bem. Porque a oração produz vibrações. A oração irradia luzes morais, luzes tangíveis. E ela começou a sua prece, seguida por uma coletividade enorme de trabalhadores para agir em favor daqueles que dormiam. André Luiz, safadinho, abriu o olho, todos concentrados, compenetrados, e ele confessa, abriu o olho, e o que ele percebeu? Vibrações santificadas, dulcificadas do Altíssimo, caindo sobre todos os trabalhadores. E caíam sobre todos os trabalhadores, vindas do Altíssimo, na mesma proporção. Isso significa que Deus provê a todos nós os recursos com justiça, que o Cristo irradia a sua luz a todos nós no mesmo montante. Mas o que era impressionante é que estas vibrações caíam sobre os trabalhadores, misturavam-se às energias próprias, pessoais de cada um, atingindo os irmãos que dormiam. Mas a emissão de cada colaborador era diferente, na equivalência da boa vontade. E isso não é desmerecimento, isso é jornada de felicidade. Saber que quanto mais abafarmos o orgulho e o egoísmo, o amor estará plenificando e a nossa luz estará avolumando. Existe essa gradação. As luzes emitidas por Esmalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas e atingiam aqueles espíritos que dormiam. Se vocês creem nesse mecanismo, se vocês acreditam nisso que está sendo dito aqui, entendam o valor que tem uma prece, porque ela carrega a transmissão da luz de um espírito a outro, de um espírito a muitos, de muitos a todos.
podemos brilhar a nossa luz. E André percebia que a irradiação dos outros era variável, mas o trabalho foi muito positivo. Muitas luzes brilhadas e irradiadas dos 1980 espíritos que dormiam, 2 se levantaram. E foi um motivo de muita alegria. Se nós queremos atingir a nossa felicidade nestes degraus de tantas experiências, busquemos verificar os nossos propósitos, as nossas ideias, os nossos objetivos, as nossas crenças. Esse arcabouço de fatores, eles estão me convidando à paz, ao equilíbrio, à felicidade, ou eles estão me imantando no primitivismo de um mundo de expiações e provas, onde o orgulho e o egoísmo são tão presentes e preponderantes? Os meus propósitos, meus desejos, minhas crenças, ideias, concepções, doutrinas estão fazendo com que eu priorize as coisas ou estão fazendo com que eu valorize os seres? Fomos chamados pelo Cristo para brilhar a nossa luz, nós espíritos que somos as luzes deste mundo. Mas saibam que essa tarefa, que tanto consolo, tanto auxílio distribui, nos encaminha para o nosso propósito, que não é outro senão a conquista da nossa felicidade. Alguma pergunta? Alguma consideração? Nenhuma pergunta aí na internet, meu amigo? Negativo? Acabou, gente. Se alguém tiver pilha para doar para a minha lanterninha, viu? Porque tá fraquinha. Lívio, em nome de todos os que aí colaboram aqui no portal e também de todos que vêm aqui assistir a palestra, a gente quer te entregar uma lembrancinha. Muito obrigado. Agradecer, viu, por tudo. Eu tenho certeza que você clareia muito o nosso caminho e ilumina através de tudo, indicando qual é. Você é uma luzinha que a gente vai seguindo e vai direcionando o nosso estudo. Viu? Muito presente aqui na casa. Eu, particularmente, gosto muito dos seus estudos, dos seus ensinamentos, viu? E é uma inspiração também para mim. Mas aí você me deu uma indireta, né? Trabalho, alimento da alma. Ou uma direta, né? Gente, eu queria também falar aqui para vocês, hoje vai ser entregado para todo mundo, né? O jornalzinho da casa, que é feito com a mocidade, né, da casa, com coordenação do Pedro, né, que é o responsável pelo jornalzinho. E ele tá bem legal, a gente pede para que vocês olhem com muito carinho, né, tá muito interessante. Se vocês... Tá falando sobre o chamado de Jesus, que é o nosso tema de celebração da semana, então tá bem interessante. Fala aqui sobre a importância dos estudos, do atendimento fraterno, das palestras, né, da influência que tem para a gente aplicar os chamados de Jesus na nossa vida. Memórias Iluminadas, aqui está falando dos trabalhos que a gente tem na casa, né? Que a gente tem o trabalho com as senhorinhas, onde a gente promove a alfabetização. Tem uma palestra para elas também, para a gente falar coisas do dia a dia, falar do Evangelho de Jesus, os ensinamentos também. A gente tem toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem um estudo também na casa, né, de mediunidade. A gente pode, quem está iniciando, vai aprender um pouco mais sobre a mediunidade. E também para quem está se desenvolvendo, para começar a poder desenvolver, né, esse trabalho mediúnico na casa também. E também tem a Mocidade Espírita, que funciona todo domingo, né? Tem os meninos aqui que vocês vão ver na foto, que é para trazer os jovens cada vez mais para trabalhar com a gente aqui, porque o futuro da casa são os jovens, né? Tem uma dica muito legal de leitura, principalmente para fazer no Evangelho do Lar, né? Que é indicado fazer com o Evangelho, com uma obra. Esse Jesus no Lar é maravilhoso. Tem aqui na biblioteca, quem gostaria de ter ele para o estudo, tem aqui para pegar também. Ele é muito interessante.
vai falar sobre os temas do Evangelho chamados de Jesus para a gente aplicar no nosso lar. Então é muito interessante de usar na hora do Evangelho. Vai ter também uma mensagem psicografada aqui pela nossa casa. E vai falando um pouquinho também do passe. Vai ter a foto do pessoal do passe que tá aí com vocês e falar também da importância do passe. Além disso, atrás tem todos os horários das atividades da casa. Então, assim, às vezes você já leu, já achou, né? Já viu tudo, absorveu tudo que queria, quer convidar alguém para vir para casa, entregue esse jornalzinho, que vai ter informação bem legal, vai ter informação dos horários, do que tem na casa. Inclusive, tem até as pessoas que podem procurar para tirar qualquer dúvida, tá? E é isso, já já vocês vão estar recebendo. Mestre amado Jesus, agradecemos muito esse momento de união nosso agora nessa casa, por estarmos também comemorando 26 anos desse lar, porque aqui também é uma extensão da nossa casa. Aqui viemos aprender, viemos nos iluminar e trazer essa radiação para nossa casa e para todos aqueles que convivemos. Que os espíritos benfeitores presentes aqui nos iluminem, nos abençoem, ajudando com que a nossa mente absorva todo o ensinamento aqui manifestado hoje, para a gente consiga internalizar e aplicar no nosso dia a dia, para que possamos ser uma luz também para várias pessoas e uma luz para nós mesmos também, onde nossa luz brilhando cada vez mais ilumina nossas sombras, e essas sombras vão se disseminando e virando só luz, e desse jeito contagiando mais e mais pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.